Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. No vídeo de hoje eu quero comentar sobre esse livro daqui, tá? Lacan ainda, deixa eu subir minha mão aqui, para você ver só o seguinte, ó. Lacan ainda, testemunho de uma análise, da Betty Millan. Esse livro daqui é espetacular, então eu precisava trazer esse livro para o canal. Eu terminei de ler esse livro ontem de noite e esse livro daqui é espetacular para quem gosta de psicanálise. Aliás, se você caiu aqui de paraquedas e você gosta de psicanálise, aqui nós falamos no nosso canal sobre psicanálise e psicologia e às vezes nós comentamos alguma coisa da área da neurociência, mas principalmente psicanálise. Então te convido para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. Então vamos comentar um pouco sobre esse livro daqui, espetacular. É um livro que você lê, se você não tiver nada para fazer, né? Você lê num dia só. Eu li em 2 dias, porque realmente eu tinha alguns compromissos, inclusive até algumas coisas para resolver na rua, e não tive tempo de ler muito no primeiro dia. Inclusive eu comecei no primeiro dia a ler esse livro de noite, né? Então eu terminei no segundo dia e assim, um livro espetacular. Um livro que você não consegue parar, principalmente se você se interessa pela psicanálise. Quem é a Betty Millan? A Betty Millan, ela fez análise com Lacan na década de 1970. Então ela escreve aqui nesse livro a experiência dela da análise com o Lacan. Ela foi para a França e fez análise com Lacan. Na verdade, ela era ela é, né, uma médica psiquiatra. E ela se interessava muito pelos estudos da psicanálise e não tinha, pelo que eu entendi, não tinha ainda tradução aqui no Brasil acerca dos escritos de Lacan, que Lacan vai fazer o quê? Logo nos primeiros anos, né, quando ele está estudando psicanálise, quando ele está, na verdade, estudando não, mas quando ele está trazendo a teoria da análise, a sua própria teoria, né, em algumas situações ali ele vai trazer, por exemplo, o conceito de resistência do analista, né, que Freud fala sobre a resistência do analisando, mas aí ele traz o conceito de resistência do analista. Então, o Lacan ele vai trazer algumas contribuições indispensáveis para a análise. Ele faz uma revisita logo nos primeiros anos a Freud, e aí na década de 1970 a Betty Millan tem a oportunidade de ir para a França e fazer essa análise com Lacan. Então, assim, é uma coisa interessantíssima, porque ela comenta, é um livro dividido em 3 partes, então ela comenta sobre como Lacan, de certa forma, conseguiu perceber que ela queria fazer análise sem ela perceber necessariamente que ela queria fazer análise. Basicamente, ela foi para a França e, pelo que eu entendi, ela foi conversar com Lacan para entender melhor sobre os conceitos dele, porque aqui existia um grupo de estudo e ela fazia parte desse grupo de estudo. E nesse grupo de estudo, eles tentavam justamente entender aquilo que Lacan estava trazendo. Só que como não tinha tradução aqui no Brasil, existe uma diferença de linguagem, né? E essa linguagem dificulta, a gente já vê isso já em Freud, né? A questão, por exemplo, da tradução. Só para você ter uma ideia da tradução do id, ego e superego, né? Você vai encontrar livros com tradução de isso, eu e supereu. E aí uma coisa interessante é que, pelo que eu entendi nesse livro, a tradução de id que a tradução de id chegou aqui no Brasil através da tradução inglesa, digamos assim. Então, a tradução de id aqui no Brasil, ela vai transformar, a Betty Millan vai fazer, pelo que eu entendi, a primeira tradução de Lacan aqui para o Brasil, do Seminário 1, inclusive, quando ele começa a fazer essa visita, essa revisita a Freud. Então ela traduz justamente, ela discute com Lacan o porquê que id não seria a melhor tradução para essa estrutura psíquica. Seria, no caso, isso. E aí, em alguns livros, hoje você já consegue encontrar falando isso, eu e supereu, ao invés de id, ego e superego. Me parece, pelo que eu entendi aqui no livro, que foi a própria Betty Millan, em análise com Lacan, enquanto ela estava fazendo análise, ela estava fazendo a tradução do Seminário 1 de Lacan. Então é uma história super interessante, porque ela vai trazendo nesse livro como é que ela faz essa discussão com Lacan, como é que ela leva isso, por exemplo, para análise, né? Uma questão aqui interessante é que eu falei, por exemplo, que ela não tinha percebido que ela queria fazer análise. E Lacan percebe isso, justamente é como se fosse, ela vai falar no livro,
como se a ida dela para encontrar com Lacan, para entender melhor as teorias dele, fosse o conteúdo manifesto de um sonho. Aí, no caso, você vai ter que entender a questão da interpretação de sonho. A gente tem vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Mas é como se fosse o conteúdo manifesto do sonho, mas o conteúdo latente era: eu quero fazer análise. E ela mostra uma forma brilhante como o próprio Lacan fez ela dizer isso. Fez ela falar sobre o desejo dela. E Lacan vai fazendo ela perceber, durante o processo de análise, justamente o desejo dela, e não só ela perceber, como ela expressar esse desejo dela. Inclusive, tem uma parte interessante no livro que ela simplesmente fala que ela queria tirar umas férias do inconsciente. Então, ela queria dar um tempo ali na análise e ela achou que o Lacan não fosse gostar muito disso, mas era o desejo dela. Então, quando ela expressa esse desejo, o Lacan diz: não tem problema, quando é que você pode voltar? Mais ou menos isso aí no diálogo. E ela fala: daqui a uns 15 dias. Pronto, então eu te espero daqui a 15 dias. Então, Lacan, ele trabalha muito com essa questão de desejo e fazer o analisando perceber o seu próprio desejo. E tem uma questão interessante aqui, ligada a desejo, que eu vou te falar agora, mas antes eu queria te dar um recado. Eu queria dizer para você, por exemplo, que gosta do nosso trabalho, queria dizer para você que gosta do nosso canal, que gosta dos nossos vídeos, que eu tenho outros canais também, que sempre quando eu tinha tempo eu fazia vídeos. Agora eu estou levando esses canais a sério. Inclusive, não só estou levando a sério, como eu estou enxergando esses canais como complementares. Então eu tenho um canal Vlog do Marisson, que eu vou deixar o link aqui abaixo, que eu vou trazer reflexões sobre questões do cotidiano, né? Questões menores e maiores, digamos assim, do cotidiano, até reflexões de certa forma filosófica, política e por aí vai. Essas reflexões vão para o Vlog do Marisson. Eu tenho um canal chamado Livrologia também, que os livros que eu estou lendo, que não necessariamente tem a ver com psicanálise, eu vou fazer comentários lá. Na verdade, eu já faço esses comentários lá. Nós temos um canal também, Cine Terrologia, onde a gente está fazendo recentemente um estudo sociológico e antropológico acerca dessa atmosfera do terror e como isso persegue a cultura do ser humano, o inconsciente coletivo, até mesmo o inconsciente individual, como isso acaba estruturando determinadas sociedades, né, determinadas estruturas de sociedade. Então, eu queria te convidar a dar uma olhada nos links aqui abaixo, para você que gosta do nosso trabalho, e te convidar a se inscrever nesses canais, e eu te vejo por lá. Mas continuando aqui o nosso vídeo, tá? Eu quero falar sobre essa questão do desejo que o próprio Lacan trabalha. E em determinado momento, a Beth, ela fala que ela teve um sonho, e como ela tem origem libanesa, né, ela teve um sonho, me parece que da mãe dela colocando ela para dormir, cantando uma música em árabe, que na verdade a mãe fazia, ao que me parece, a mãe fazia isso, cantava uma música em árabe para ela, apesar dela não saber árabe, dela não ter aprendido a falar árabe. Ela aprendeu uma palavra ou outra e tal, por causa dos avós e por aí vai. E ela teve um sonho com a própria mãe, colocando ela para dormir, ninando ela com essa canção em árabe. E o que acontece? Ela comenta isso em análise com o Lacan, e ela chega a dizer, por exemplo, que em determinado momento, fazendo associação livre, ela fala assim: eu não posso ser mãe. E o Lacan começa a provocá-la, né? Por que não pode ser mãe? E ele faz uns cortes interessantes. Nesse livro aqui, você vai entender a questão do corte lacaniano. Por que ele faz? Ela explica tudo direitinho. O porquê que ele faz esse corte, né? Algumas pessoas vão criticar, inclusive, porque a sessão de análise com Lacan, às vezes, durava 5 minutos. Com 5 minutos, o inconsciente e o desejo se manifestava, mas ele queria provocar na pessoa o desejo que o próprio analisando fosse o principal agente da sua análise. E quando ele fazia o corte lacaniano, né, que ficou conhecido como corte lacaniano, ele fazia o corte na análise, não necessariamente a análise com ele durava 45 minutos, como na verdade, o aconselhamento, na verdade, o padrão internacional, são 45 minutos, mas ele não respeitava isso, inclusive ele foi até desligado de algumas sociedades internacionais e por aí vai, por causa dessa questão do corte lacaniano. Então ele faz o corte nessa sessão e em diversas outras sessões, e nesse livro você vai entender muito bem isso aí. E voltando à questão do sonho, a Beth Milan estava com esse sonho, estava falando com Lacan, né, da mãe colocando ela para ninar, no caso, ninando ela em árabe, e ela fala que não pode ser mãe, fazendo associação livre. Lacan pergunta por quê, e ela fala: porque eu não sei nenhuma canção em árabe. E aí ele responde alguma coisa no sentido: ora, você aprende outra canção, e faz o corte lacaniano. E diz a ela: volte amanhã, né, que amanhã a gente continua a análise. Nesse corte, justamente, ela explica o que é que acontece na cabeça do analisando.
Então ela fala que ela sai e vai andar por Paris, por exemplo, e ela acaba percebendo que Lacan fez ela entender com aquele corte, com aquela sessão breve, que ela não precisava necessariamente ser como a mãe, porque na verdade ela achava inconscientemente que ela, para ser mãe, tinha que agir como a própria mãe dela. E ela percebeu só com esse corte que a história que ela vai construir com o futuro filho dela é completamente diferente da história que ela construiu com a própria mãe. E não precisa ser a mesma coisa, ela não precisa ter essa obrigação. Então ela acaba percebendo que no fundo ela tem o desejo de ser mãe. É óbvio que esse desejo ela vai percebendo com o passar dos tempos, ela vai percebendo com o passar das sessões, ela vai explicando tudo isso aqui. Mas assim, ó, é um livro espetacular, tá? Eu recomendo a leitura dele. É um livro que você conhece muito bem o trabalho de Lacan. Ela vai explicando o contexto da história dela, como é que isso combina com a análise, como foram os cortes de Lacan e quais foram os efeitos que esses cortes surtiram nela, na análise dela, na autoanálise, na verdade. Então é um livro assim espetacular, um livro para quem gosta de psicanálise começar e não querer parar mais. E é um livro muito indicado, inclusive até agora para o período de férias, né? Então, não se esquece de dar uma olhada nos links aqui abaixo. Eu te espero nos outros canais. Eu tenho certeza que tem algum canal que você vai se identificar. E eu te vejo por lá. E se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações, porque eu te espero nos próximos vídeos aqui também. E a partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você. Um deles sou eu que estou te indicando, o outro é o próprio YouTube que está te indicando. Então eu vou combinar o seguinte com você. Você escolhe um dos vídeos e eu te vejo por lá. Forte abraço e até o próximo vídeo.